Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Petri 4, Petrobras. E é óbvio, eu aposto que você já ouviu falar por aí que Petrobras é ótima para ganhar dividendo, ela vem pagando muito dividendo nos últimos anos. E aí eu te pergunto, tá certo isso? Essa informação está correta? E eu já te respondo, claro que tá. Mas aqui tem um ponto. Só isso não basta se você quiser ganhar dinheiro realmente com esse ativo, com essa ação. Por quê? Porque o preço mudou e mudou muito. A expectativa das Petrobras também mudou e mudou muito. Então fica aqui comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Se você quiser entender de verdade esse ativo, fica aqui comigo e bora lá. O que mudou recentemente na Petrobras? Bom, a Petrobras ela fez um anúncio, galera. A Petrobras ela divulgou o plano estratégico novo e nesse plano estratégico ela atualizou todas as estimativas de ganho para os próximos anos. Traduzindo aqui para vocês, basicamente era o seguinte, ela emitiu um comunicado dizendo, olha, a gente calculou tudo de novo com novas informações e tá aqui nesse documento, nesse plano estratégico, tudo que a gente espera ganhar nos próximos anos. E sabe daí o que os analistas fizeram? Eles pegaram esse comunicado da Petrobras, analisaram e mantiveram a recomendação de compra. E não só mantiveram, mas eles subiram o preço teto da ação da Petri 4, tá? E isso nós vamos entender agora o porquê. Quando você observa esse relatório, esse plano estratégico, a gente vê que o que mudou, na verdade, a grosso modo, não foi tão bom assim. Pelo menos não aparentemente. Isso porque, embora os analistas eles acabaram elevando o preço teto da Petrobras, eles, na verdade, reduziram o preço que esperavam do petróleo Brent. Sabe aquele preço do petróleo que aparece no Jornal Nacional, na TV, que é o petróleo Brent, né, que todo mundo fala? Esse daí que vocês estão vendo na tela? Pois é. Antes, os analistas estavam usando $65 por barril nas contas deles para projetar o preço da Petrobras. Agora, eles estão usando 62 e para 2027, de acordo com o próprio comunicado da Petrobras, tá indo para $60. Então você vê que a grosso modo, olha só, hoje tá 65, em 2026 vai ficar 62,50 e 2027 $60. Isso pode parecer pouco, mas não é. Não é pouco porque você, no caso a Petrobras, produz milhões e milhões de barris por mês. E cada dólar, por conta disso, multiplica muito essa conta aí. Só a título de curiosidade, galera, a produção diária da Petrobras é de 2,7 milhões de barris por mês. Então você considera aí um desconto de 2,50, dá muita diferença, tá? Dá muita diferença. A Petrobras vai ganhar menos dinheiro por barril que vende. É simples assim, galera. De acordo com as expectativas, a Petrobras vai lucrar menos por cada barril que vende. Mas, e sempre tem um porém, é aqui que é importante a gente entender o lado positivo disso tudo. A empresa, ela descobriu que ela consegue produzir mais barris. Na verdade, ela não consegue produzir mais barris. Ela consegue produzir muito mais barris. No ano de 2025, ou seja, nesse ano, a Petrobras produziu 100 mil barris a mais do que tinha prometido produzir. E sabe por quê? Por conta de um item nessa equação aí, que é o famoso Campo de Búzios. Sim, Campo de Búzios é esse gigante que a Petrobras está operando no pré-sal. É lá que está a maioria da produção nova. E ele está operando tão bem que está tirando mais óleo do que o que era esperado pela empresa. Então o resultado é simples. Menos preço por barril, só que muito mais barril. E no final das contas, aí vem a pergunta que todo mundo quer saber. Herrerias, quanto que eu vou ganhar nessa história então? E é aí que entra a história dos dividendos, né? Na verdade, por conta do desconto do preço do barril, você vai ganhar menos do que você esperava.
mas ainda vai ganhar bastante. Eu vou te mostrar aqui isso daí, tá? A Petrobras, ela vai devolver nada mais, nada menos do que mais ou menos uns 7,6 bilhões de dólares em dividendos o ano que vem. Essa é a projeção dela. Agora vamos entender o seguinte: quais são os fatores que mexem com a Petrobras? O que faz a Petrobras subir ou cair? São alguns fatores aí, eu estou listando para vocês 4 fatores, tá? O primeiro é o preço do petróleo. Então, por exemplo, se o Brent sobe 5 dólares, a Petrobras sobe mais ou menos 1,50, R$2, tá? O preço da ação. Mas se o Brent cai 5 dólares, a Petrobras cai uns 2,50. Então, geralmente é assim que acontece. Isso significa que a Petro vai estar operando em um ambiente mais desafiador para ela, né? Ela vai ter ainda menos ganho por barril. Mas você já sabe que tem aí o fator 2 para compensar, que é justamente a produção, né? O preço da unidade do barril caiu, sim, mas você vende mais unidades. Fator 3, obviamente, é o investimento, e aí é um fator um pouco mais incerto, né? A Petrobras, a gente sabe, ela está gastando bastante para manter tudo funcionando e aumentar a produção. Ela pretende investir aí mais ou menos uns quase 17 bilhões de dólares só o ano que vem. Isso é muita grana. Temos também o fator 4, que são os dividendos. Esse é bem importante aqui para a gente entender. O dividendo é como se fosse uma tela de segurança, tá? Por quê? Porque mesmo que o preço fique fraco, que o preço caia um pouco, você continua ganhando dinheiro recorrentemente. E sabe o que acontece com uma ação que paga bastante dividendo? O preço acaba não caindo tanto. E eu digo por quê para você? Porque tem gente que compra só pelos dividendos. Tem também mais um fator que eu não coloquei aqui na tela, mas para vocês saberem, que é o contexto externo, né? Lá fora, como é que está a economia? A economia está desacelerando, a gente vê isso em tudo quanto é lado, em tudo quanto é país. Temos então menos crescimento. Se a economia desacelera, nós temos menos crescimento. Menos crescimento é menos necessidade de energia. E menos necessidade de energia é menos demanda de petróleo. Tem mais um fator ainda, que eu também não coloquei aí, porque é um fator extraordinário, que se chama eleições de 2026, tá? É um fator aí que promete trazer muita volatilidade para o nosso mercado ano que vem. Ele tende a ser muito volátil, ainda mais em empresas onde o Estado ele é sócio. Portanto, a gente vê aí, basicamente, a produção, o pagamento de dividendos ajudando, a parte de investimentos, que é sempre uma coisa incerta, ainda mais com o nosso governo que gasta muito dinheiro e tem aí um histórico meio nebuloso, vamos dizer assim, com a Petrobras. Então é um cenário mais incerto e tem 2 pressionando aí a nossa querida Petri 4, que é o preço do petróleo, a expectativa de que caia e esse desaquecimento global. Então nós temos 2 favoráveis, 1 neutro e 2 negativos. Resultado disso, pelo menos ao meu ver, é um equilíbrio, claro. E aí a gente vai de acordo com o histórico do ativo e de acordo com os especialistas, né? É um equilíbrio levemente aí a favor da compra, tá? Olha só que interessante, PL 5,17, o PVP 0,95, então ela está mais barata do que ela vale atualmente, tá? Eu peguei esses indicadores aí no dia 18 de dezembro, data de gravação desse vídeo. Dividend yield 11,7% ao ano, tá? Então tá quase nos 12% ao ano de dividendos. Um ROI também muito interessante de 18,3%. Patrimônio líquido da empresa, a gente observa que em 2020, 2021, 2022 ela teve um crescimento e agora deu uma estagnada, mas não diminuiu, ela está mantendo aí basicamente o patrimônio líquido dela, o que é ok, seria interessante se ela estivesse crescendo esse patrimônio. A dívida líquida também aí está mais ou menos mantida, né? Ela veio caindo em 2021, 2022, 2023 ela ficou mais ou menos ali estabilizada,
né? 2024 também, 2025 aí deu uma acelerada, final de 2024 deu uma acelerada e esse ano tá estável. A dívida poderia estar melhor também? Poderia estar melhor, mas não chega a assustar. A gente vê que a dívida, inclusive, ela tá menor do que o pico dela em 2020 e 2021, tá vendo? Enquanto que o patrimônio líquido, 2020 e 2021, ó, o patrimônio líquido tá maior que 2020, tá vendo? Então ela diminuiu a dívida nesses 5 anos aí e aumentou o patrimônio, tá? Além de pagar a dívida, ela conseguiu ficar maior ainda. Isso é muito bom para a empresa, tá? E o lucro líquido tá aí, né? O lucro líquido da Petrobras, a gente vê que não é um gráfico bonito, mas ela vem apresentando aí lucro nos últimos trimestres, nos últimos anos. Dito isso, como é que ficam os gráficos agora, Erias? Mostre para mim os gráficos. Tá aí, galera, na tela, então, os gráficos da Petrobras. Vamos dar uma olhada aí singela no gráfico semanal, tá? E o gráfico semanal, o que ele está me dizendo neste momento? Bom, o gráfico semanal está me dizendo o seguinte, galera. Vamos traçar as regiões aqui ao vivo aqui com vocês, tá? Bom, temos uma região de resistência importante aqui, que é o topo histórico dela, por volta de 35,90. Temos uma região interessante aqui de suporte. Temos também aqui, galera, para estudo, um retângulo, né? Uma lateralização aqui entre 32,70 e 29,60. Essa lateralização aqui, ela está em uma zona de lateralização até maior se a gente jogar esse retângulo para cá, ó. Olha só a região de lateralização da Petrobras, tá? O gráfico mensal mostra uma grande lateralização em topo, o que é comum e também perfeitamente aceitável, né? Depois de uma alta de nada mais nada menos do que 1033%. Fora dividendos, tá? Fora dividendos, galera. Tendência primária de alta, tendência secundária e terciária lateralizada aqui, tá? Com base no gráfico semanal. Nós temos essa lateralização aqui no gráfico semanal. Aqui eu vejo que existe uma possibilidade maior de alta, tá? E eu explico por quê. Primeiro porque essa lateralização, ela tá no topo. Se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente observa lá, assim, logicamente é uma lateralização em topo. Além disso, a gente consegue começar a observar que depois dessa queda aqui, ó, de abril de 2025, os gráficos já começaram a esboçar alguma galera maior entrando, tá? Alguns institucionais aí voltando a se posicionar. Então nós temos, por exemplo, essa primeira semana, aqui, esse primeiro candle aqui, ó, da semana do dia 9 de junho, é um candle bastante expressivo. A gente consegue observar também esses dois candles aqui, ó, do dia 3 do 11 da semana, né, do dia 3 e do dia 10 do 11 também. Mais gente grande aí, institucionais se posicionando na compra. Já temos 5 semanas de correção. E essas 5 semanas de correção não conseguiram anular esse único candle de força aqui. Tá barato comprar Petrobras agora? Olha, pensando na lateralização, tá no meio do caminho, é um ponto um pouco mais complicado de se comprar. O ideal é se comprar aqui embaixo, perto dos 29,20, 29,50, pelo menos ao meu ver, tá? Só que ela pode justamente parar aqui, subir agora, e aí se você ficou esperando entrar aqui, você vai ficar olhando o bonde e você ficou no ponto, certo? Então é uma questão aí bastante particular. O que te dói menos? Essa é a pergunta que você deve fazer, né? O que te dói menos? Você comprar agora em 31,10 e ela cair até 29,20, por exemplo, e você falar, putz, podia ter comprado em 29,20, comprei agora. Ou então a segunda opção, você esperar ela cair e para você comprar aqui em 29,20 e ela subir e você ficar de fora. Então, vamos lá, galera. Só para concluir então e fechar o vídeo, nós temos aí um primeiro cenário onde tudo acaba se concretizando, tudo fica otimista, mantendo-se as devidas condições de temperatura e pressão. O Brent fica entre 60 e 65 dólares. O Búzios, o poço lá de Búzios, continua acelerando a produção.
O mercado entende, então, que a Petrobras tá barata, os gringos voltam a comprar a Petrobras, Petrobras rompe o topo histórico dela, aqui em 35,88, 35,89, sobe para 37, sobe para 43 reais, basicamente. E por que isso, quase 37, 43 reais? São projeções, tá, galera? São projeções. E aí, do preço atual até 43, você ganha aí mais ou menos uns 38, 39%, fora os dividendos. Segundo cenário, o mercado continua do jeito que está, ou seja, lateralização. Petrobras fica então oscilando aí entre 28 e 35 reais. Por que 28, Rodrigo? Porque é basicamente aqui, galera, nós estamos falando de uma margem, tá? Então 28, ó, vai dar mais ou menos no fundinho aqui no começo de toda essa lateralização, e 35, 36 reais aí é basicamente o topo histórico, tá? Ela fica oscilando, sem sair desse intervalo, afinal é ano eleitoral, não sei o que. E aí o que dá para fazer? Se você não quiser ter dor de cabeça, se você quiser ser um pouco mais inteligente e se você quiser ficar de boa, você vai recebendo dividendo nesse período, meu amigo. E cada vez que ela toca em 28, 30 reais, você vai comprando um pouquinho mais. Subir uns 10% aí, pô, vende um pouquinho. Imagina só, galera, se você compra ela aqui perto de 28, 29 e ela sobe 10%, cara, você ganhou 10% mais 11% de dividendos, você ganhou 21% e ela não saiu da lateralização. E tem aí o último cenário, que é um cenário menos crível que aconteça, tá? Que é uma piora do cenário global. Então o Brent acaba indo para baixo de 50 dólares. Isso daí vai ser terrível. Vai acontecer uma recessão mundial. A Petrobras perde essa região dos 28 reais, vai lá para 25 reais e você vai perder aí uns 20%, basicamente, tá? Mas aqui é o detalhe. Essa é a menor da probabilidade, tá? E, além disso, esses 20% eles serão amenizados pelos dividendos. Oh, que coisa, né? Então, na verdade, você vai perder um pouco menos do que isso, tá? Então, resumindo tudo para fechar, Petrobras é uma empresa que lucra pra caramba, paga dividendo pra caramba e tá em uma região onde o preço pode explodir se o mercado entender melhor de acordo com os analistas. Tecnicamente, ela está testando aí, está em uma lateralização, testando regiões importantes, tá? Se segurar aí, ó, por volta dos 30, se segurar aí na média de 20, galera, e ficar um pouquinho assim, essa média de 20, que é a minha média rosinha aqui, a fúcsia, ela pode ser o trampolim para impulsionar aí a Petrobras a romper mais uma vez o topo histórico, tá? E renovar esse topo histórico. Vamos torcer para que seja isso que aconteça, beleza? E aí a gente tem três opções. Ou o cara entra agressivo agora em 30, 31 reais, e aí ele pode posicionar o stop dele, por exemplo, por volta de 29,50, 29,40. Ou ele fica esperando, aguarda um pullback e compra perto dos 30, 29, e aí ele espera essa lateralização se desenrolar, e aí tanto faz se fica lateral, se sobe, ele comprou perto de um suporte, ele vai estar ganhando dividendo, tá? Ou então você não faz nada agora, espera o preço romper e deixa aí ele fazer um pullback para você pegar aí uma coisa mais segura, entre aspas, tá? E aí sim você vai surfar uma tendência de alta, um rompimento recente de um topo histórico e ganhar dividendos, tá? Qualquer um desses três cenários pode funcionar. Beleza, galera? É isso aí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui e valeu. Falou!